Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos falar de um tema extremamente importante para organizar, né? Porque a gente vai, quando a gente vai fazer uma pesquisa, por exemplo, pode ser uma pesquisa de mercado ou uma pesquisa sobre um produto, a gente precisa saber organizar isso, né? Então a gente tem que saber como coletar, como fazer essa pesquisa, como fazer a organização dessa pesquisa e como apresentar esses resultados. Então, nesse vídeo a gente vai conversar exatamente sobre este assunto, que vai ser o início para a gente trabalhar os assuntos do nosso terceiro trimestre dentro da educação financeira. Você já me conhece? Eu sou o professor Tony, trabalho aqui em Curitiba, no Colégio Estadual do Paraná. Então, vamos lá. Nossa aula de hoje vai ter um tema, o nome dela é Coleta, Organização e Apresentação de Dados dentro no nivelamento, que é a preparação do conteúdo que a gente vai trabalhar nesse trimestre. Os assuntos que a gente vai discutir aqui vai ser compreender hoje a importância de uma pesquisa de mercado. Essa pesquisa, ela pode, mas para que é uma pesquisa de mercado? Por exemplo, eu definir o local onde eu vou fazer um determinado empreendimento, eu também saber como é que as pessoas estão vendo aquele produto que eu estou, aquele serviço que eu estou prestando, se eles estão gostando ou não. Para isso, a gente precisa coletar essa pesquisa. A gente vai ver as formas que a gente pode fazer isso, organizar esses dados e apresentar esses dados para a gente ter como se fosse uma fotografia daquele assunto. E compreender a pesquisa como um meio de tomada de decisões, né? Para não tomar aquela decisão no achismo. Ou seja, a gente tem uma base tomada, o porquê que está dando certo ou o porquê não está dando certo e qual o caminho que a gente tem que melhorar dentro daquele caso que a gente está trabalhando. O que você entende por pesquisa de mercado, galera? O que vocês acham que é uma pesquisa de mercado? Agora pense um pouquinho, porque eu vou dar um tempo para vocês pensarem antes de responder. O que é coleta de dados de uma pesquisa? Como se organiza os dados de uma pesquisa? Pensa um pouquinho. Como se apresenta os dados de uma pesquisa visando a sua interpretação? Temos esses 3 questionários aqui. E antes de eu responder, eu quero que vocês rascunhem, converse entre vocês, converse com a mamãe, com o papai, com a professora, aonde vocês estiverem, e organize um pouquinho o raciocínio do que você já imagina, do que eu já conversei e do que você já tem de conhecimento para responder essas questões. Um instantinho e já voltamos a conferir e responder com alguma das possíveis respostas para essas questões.
Então, pessoal, pensaram a respeito dessas questões? Essas questões são fundamentais para o nosso estudo aí nesse trimestre. O que é uma pesquisa de mercado? Pesquisa de mercado, gente, é exatamente feita para uma empresa, pode ser produção de matéria-prima, pode ser produção de serviço, seja lá o que for, para ver se está dando certo, o que precisa ser mudado, o que tem que haver de alteração ou que deve continuar daquela maneira. Por exemplo, a empresa quer lançar um novo produto. Antes dela lançar, ela vai desenvolver esse produto, vai ver, primeiro fazer uma pesquisa se há mercado para aquele determinado produto, depois daquele produto pronto, ela vai ver se os consumidores estão gostando daquele produto, se vão gostar antes dela entrar em produção, ou depois que já entrou em produção também, para ver como é que está a avaliação, se há, por exemplo, necessidade às vezes só da troca de embalagem, ou tem que mudar o conteúdo, mas isso tem que ser feito exatamente uma pesquisa de mercado. Mas antes disso pode ser feita uma pesquisa ainda muito anterior. Por exemplo, você decide empreender e quer achar o melhor local para a instalação da sua empresa, seja que você vai fazer um produto, um café, por exemplo, onde que eu vou instalar? Eu não posso instalar em qualquer lugar, eu tenho que ver aonde eu vou ter público para trabalhar com aquilo lá. Então a pesquisa de mercado é fundamental quando a gente fala em termos de empreender. O que é uma coleta de dados da pesquisa e como se organiza os dados dessa pesquisa? Coletar dados é a forma que a gente vai fazer. Eu quero instalar esse café. Como é que eu vou fazer a coleta desses dados? Eu posso fazer de várias maneiras, como a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu tenho que fazer um questionário, por exemplo. Então eu tenho que fazer pegar esses dados, seja ele direto ou indiretamente. E daí eu preciso organizar esses dados. Vamos falar de um produto que é mais simples, né? Eu vou lá, um produto, vou fazer um questionário se as pessoas estão gostando do produto tal ou não estão gostando. Eu tenho que organizar esse questionário. Então, eu estou coletando os dados. Depois eu tenho que organizar esses dados para quê? Visando a apresentação desses dados. E quanto ao último questionamento, para que pode ser utilizado? Exatamente para a gente tomar as decisões estratégicas de se manter aquela linha ou de haver correções dentro daquela linha. Vocês podem ter certeza que todas as grandes empresas, médias empresas fazem isso. Os pequenos empresários e microempresários fazem de uma maneira mais empírica, mas se eles começarem a se organizar a não ser tão empíricos, eles vão ter muito mais resultados. Por isso mesmo, tenho certeza que muitos de vocês serão empreendedores, então, consequentemente, nós estamos dando já dicas para você já ser empreendedor com um pensamento mais globalizado. Então, vamos lá. Vamos começar com o estudo de caso. O estudo de caso é quando a gente vai pegar alguma coisa, uma situação, um problema e vamos analisar dentro dos viés que a gente nos interessa naquele instante. A Márcia quer ser dona do seu próprio negócio, ou seja, ela pretende ser uma empreendedora. Se for uma apreciadora de cafés e pretende abrir um café, para isso precisa saber o modelo do seu negócio, a localização, o público, que tipos de produtos e serviços deve oferecer. Essas respostas podem ser encontradas através de uma pesquisa de mercado, né? Eu sou um que adoro café, né? Acho que quase todo mundo gosta, né? Então, é um negócio que está prosperando no Brasil inteiro, mas a gente precisa conhecer, saber onde instalar. Para a implementação desse negócio, seria interessante ela previamente ter dados sobre o perfil, necessidades e desejos dos futuros consumidores, né? Conhecer a concorrência, ou seja, não adianta instalar um café do lado, né? Logo depois de um outro café, você vai ter uma concorrência muito próxima, então a localização vai ser importante, mas tem que ver também o que a concorrência já está oferecendo, porque se você vai entrar dentro daquela região, você vai ter que mostrar um diferencial, tem que ver o que está agradando e o que você pode ser diferente. Conhecer os fornecedores, porque não adianta você querer oferecer um determinado tipo de café, que você vai ter dificuldade de ter ele constantemente dentro da sua carta de cafés, né? E a mais importante, talvez, do negócio, a localização. A localização é fundamental, porque muita gente
tem um belo projeto, um bom atendimento, mas escolheu um local errado, consequentemente acaba indo à falência por exatamente não lembrar de procurar um lugar adequado. Então as vantagens de uma pesquisa é conhecer o cliente, o produto ou o serviço que vai trabalhar, perceber as estratégias do concorrente e observar pontos fortes e fracos desses concorrentes e buscar exatamente um diferencial, analisar os fornecedores e empresas que fornecem os produtos e serviços que você vai utilizar, dimensionar o mercado, ou seja, ver qual o tamanho que vai ser o seu negócio e definir qual vai ser o público-alvo que você quer atingir, que é extremamente importante. Para nós obtermos os dados, seja da localização onde vai ser, ou quais produtos que eu posso ter, eu posso obter esses dados de duas maneiras, através de dados primários e através de dados secundários. Por exemplo, localização do negócio. Você pode utilizar dados do IBGE, por exemplo, do Censo Demográfico, então, que são os dados secundários, são dados que já existem, é só você procurar no banco adequado, né? Já os dados primários são aqueles que não estão disponíveis e que você vai fazer a coleta através, por exemplo, de um questionário, tá? E isso você vai ter que formular, por exemplo, a satisfação do cliente com o seu serviço. Então, consequentemente, é um dado primário. Agora, quanto ao tipo de pesquisa, nós podemos ter ela de duas maneiras, a quantitativa e a qualitativa. Qual a diferença entre elas? A quantitativa, o próprio nome diz, vai depender das quantidades, né? Eu vou ver, por exemplo, quantas pessoas gostam do café tipo tal e do outro tipo. Então eu vou ver por números, né? Só que existem colocações que não vai ser apenas qual é o gosto de A ou de B, que você tem que fazer uma entrevista, por exemplo, mais qualificada, onde você quer ver a qualidade, ou seja, a gente quer identificar a percepção daquele consumidor. Então, a pesquisa vamos dizer, mais fina, que a gente toma mais cuidado. Mas nós podemos utilizar até mesmo um conjunto das duas. No caso do Café da Márcia, que tipo de pesquisa e dados ela vai utilizar? O que vocês acham? Nós podemos utilizar qual tipo de pesquisa, pessoal? Pensa um pouquinho e eu já volto com a resposta para a gente discutir um pouquinho mais essa questão do Café da Márcia. E eu já quero, antecipando, que vocês, além do tipo de pesquisa, já pensem em qual instrumento de pesquisa ela vai necessitar dentro de cada uma das possíveis respostas que vocês vão ter.
Então, galera, o que vocês acham que a Márcia vai ter que utilizar de tipo de pesquisa? Eu já diria diretamente que ela vai ter que fazer os dois tipos de pesquisa, tanto a quantitativa quanto a qualitativa, né? Por exemplo, a quantitativa ela pode utilizar dentro daqueles dados secundários, né? Os dados, por exemplo, do IBGE, para ela definir em qual localização da cidade ela vai, né, abrir esse café. Já a qualitativa vai ser em relação a conhecer que tipo de material, que tipo de café que ela vai oferecer. Ela vai oferecer uma carta muito grande de cafés e diferenças de café ou não. Para isso, né, ela vai ter que formular um instrumento dessa pesquisa, né? Como que ela vai organizar essa pesquisa? Mas ela vai oferecer apenas o café? Provavelmente não. Vai oferecer bolos, vai oferecer salgados. Que tipo ela vai fazer? Também ela vai ter que organizar instrumentos para ver se dentro daquela localização e dentro do espaço que ela tem, que tipo de material que ela vai poder oferecer. Mas aí a gente já tem a ideia de como fazer. Eu disse até para vocês pensarem num instrumento de pesquisa, vamos ver se vocês já pensaram, já dei algumas dicas para vocês, eu vou mostrar uma possibilidade de um questionamento, eu levantei vários, né, de um questionamento, por exemplo, para tipos de café. Vamos lá, então ela faz um misto entre os dois tipos, a gente já conversou, né, para a localização e depois para o cardápio, né, e para isso ela obviamente não vai conseguir entrevistar todo mundo daquela região. Então o que ela vai fazer? Ela vai retirar o que a gente chama de uma amostra representativa, né? Quando a gente faz uma pesquisa, dificilmente a gente consegue ver toda a população que nos interessa. A população que eu estou dizendo daquela região que vai consumir o café da Márcia. Mas ela vai ter que tirar uma pequena amostra para poder, que seja representativa para ela poder fazer a pesquisa, representativa da população. Por exemplo, quando se faz uma pesquisa, por exemplo, de intenção de voto, não se entrevista o Brasil inteiro, se entrevista uma amostra representativa. Aqui vai ser exatamente a mesma ideia. E daí a gente vai fazer os instrumentos de pesquisa que a gente comentou, né? Que ele pode ser questionários, entrevista, formulário online, teste clínico, grupos de discussão e assim por frente. Nós falamos ali, falou teste clínico, mas vai ser no hospital? Não, teste clínico é lá, por exemplo, posso fazer uma conversa com os clientes e mostrar os vários tipos de café e vendo qual observação que eles vão fazendo entre si. Isso é um teste clínico que a gente chama. Os instrumentos de pesquisa que eu falei lá anteriormente, né, para vocês fazerem, é como os tipos de café, por exemplo. Acredito que vocês pensaram exatamente no tipo de café que vocês tinham lá para se fazer. Então, como que eu fiz aqui o meu instrumento? Ó? Que tipo de café você normalmente consome? O coado, o expresso, o cappuccino, o mocha, o latte macchiato ou ristretto. Coloquei alguns tipos, poderia ser outros. Esse daqui pode ser uma das perguntas dos questionários. Lembra que eu falei dos salgados, dos doces? Você vai fazer um questionário. Claro, não pode fazer um questionário que demore muito tempo para a pessoa responder, que você não vai conseguir uma aderência a essa pessoa ao questionamento. Na aplicação dessa pesquisa tem que tomar cuidado, exatamente, uma revisão sobre essa preparação, ver as perguntas, se elas vão ter a resposta que a gente deseja, então tem que haver uma preparação, tá? E a Márcia não teve como contratar, ela mesma e seus filhos vão fazer essa pesquisa. Na hora de fazer a abordagem, as pessoas têm que tomar muito cuidado para você ter umas respostas que sejam sinceras e que você vai conseguir utilizá-la. E claro que você não vai poder chegar de qualquer maneira, você tem que ter uma aparência adequada para que as pessoas que vão ouvir te respeitem e também ouçam de acordo e também respondam adequadamente. Então a apresentação da Márcia e dos filhos dela que vão aplicar essa entrevista, esse questionário, vai ser bastante importante. Depois de ter obtido esses dados, vai ter que ser feita uma tabulação desses dados, ou seja, uma organização desses dados. Pode ser feita manualmente ou pode ser feita utilizando aplicativos, por exemplo, uma planilha eletrônica. A planilha eletrônica nós temos dentro da nossa plataforma, né, do Google Planilhas, aonde vai ser feito. Aqui eu fiz uma simulação de uma entrevista que foram feitas com 40 pessoas.
do tipo de café, coado, expresso, cappuccino, mocha, latte macchiato, ristretto. Só que daí você diz, professor, mas tem 59, não 40 pessoas. Obviamente, porque a pessoa podia ter mais do que uma opção na hora de responder. Por isso que deu 59 respostas. E aqui a gente fez uma tabulação. Mas às vezes, você apresentar esse dado, e se você tem um sócio para apresentar, para convencer sobre os seus argumentos, às vezes você apresentar tabulado ele, não vai ser eficiente. Então você pode utilizar, por exemplo, através de gráficos, para essa apresentação se tornar mais interessante. Então aqueles dados que eu tinha na forma de tabela, agora eu tenho aqui na forma de um gráfico de setores, aonde eu tenho a representatividade. E eu vejo diretamente que o café expresso é o mais tomado, 33,9%. Já transformamos até em porcentagem, fica mais fácil. Aqui está a tabela resumo e aqui está exatamente o que é mais utilizado, que é exatamente o expresso e o café coado. Então a apresentação é muito importante, porque você olhando uma tabela e um gráfico, no gráfico é mais fácil a tomada das decisões, porque daí eu posso fazer uma análise fina desses dados e, consequentemente, tomar decisões estratégicas para que a gente possa utilizar aquilo para a gente aplicar dentro do nosso negócio. Concluindo, então, nós vimos que a coleta de dados e a sua consequente organização e apresentação permite uma visão mais clara sobre o produto ou a localização que eu quero naquele nosso negócio. A interpretação da pesquisa de mercado é importante para traçar novos rumos desse negócio ou dos produtos que a gente vai trabalhar. A pesquisa de mercado permite um planejamento para novos negócios e lançamento de produtos. Nesse vídeo nós falamos sobre como a gente organizar, coletar, organizar, apresentar uma pesquisa de mercado. Espero que vocês tenham gostado e até breve.